Olá, muito bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o Felipe Nascimento, este é o Morning News. Aqui você fica por dentro de todas as notícias que vão movimentar o Brasil e o mundo. Muita informação, muita análise para você ficar bem informado nesta quarta-feira. Hoje é dia 17 de agosto. A gente começa essa edição falando sobre a expectativa dos investidores com a ata do Federal Reserve, que vai ser divulgada na tarde de hoje. O mercado fica de olho nos argumentos que os diretores do Banco Central americano usaram para elevar os juros em 0,75 pontos percentuais na última reunião. E mais, o cenário que eles traçam para os próximos encontros. Na última reunião, o Fed estava bastante pressionado com os números recordes de inflação nos Estados Unidos. O índice de preços havia chegado ao maior patamar em 48 anos. E, de alguma forma, o Banco Central precisava dar uma resposta ao mercado. Encontrar um meio de segurar toda essa inflação que estava pressionando a economia do país. A Isabela Tacá, que está aqui comigo, tem mais informações sobre essa ata do Fed. Muito bom dia, Isa. Ótima quarta-feira para você. Isso mesmo, muito bom dia para você, Felipe, bom dia a todos, uma ótima quarta-feira. Bom, pois é, mas de alguma forma ali a ata de hoje vem defasada, isso porque ainda não deu tempo ali para capturar a desaceleração do CPI e a deflação do PPI ali no mês de julho, além dos recentes indicadores econômicos de atividade mais fraca dos Estados Unidos. Na divulgação da decisão do Fed há 2 semanas, o mercado já tinha achado o tom de Jerome Powell mais dovish ali, né? Ou seja, mais leve. Embora alguns analistas esperavam que ele seria mais duro aí nessas colocações. E por isso, então, essa ata deve ser apenas para capturar esse tom mais tranquilo do Fed e sinalizar um ajuste ali menos intenso do juro na próxima reunião. Analistas precificam a alta em 0,5 ponto percentual no mês de setembro, embora uma minoria ainda pense que o Fed deve elevar os juros mais uma vez em 0,75 pontos base. Pois é, falando um pouquinho do petróleo, os estoques de petróleo dos Estados Unidos diminuíram em 400 mil barris na última semana. A estimativa é do Instituto Americano de Petróleo. Logo mais, ainda hoje, no fim da manhã, deve ser divulgado o dado oficial do Departamento de Energia dos Estados Unidos. A redução dos estoques de petróleo tem chamado a atenção do mercado depois que os preços do barril subiram bastante nos últimos meses por conta da tensão entre Rússia e Ucrânia e também oferta menor do produto. Por outro lado, com a desaceleração da economia global, principalmente na China, a demanda pelo petróleo também acaba sendo impactada, o que explicaria também a forte queda nos preços, vista inclusive nesta semana. E o petróleo caiu cerca de 6% desde o começo da semana. O Brent, que é a referência ali para a Petrobras, chegou a ser negociado perto dos $90 do barril. O preço é o mais baixo há meses e chegou no patamar visto até mesmo antes da guerra na Ucrânia. O mercado também reflete a espera sobre mais clareza nas negociações para reviver um acordo que poderia permitir mais exportações de petróleo pelo Irã. O bloco fez uma proposta final para salvar um acordo nuclear de 2015 depois de consultar os Estados Unidos. O Irã respondeu à proposta na segunda-feira, mas ainda não existem detalhes sobre o que dizia realmente a proposta. Analistas dizem que alguns itens complicados podem afetar o resultado do acordo nuclear. Pois é, e nem mesmo a queda forte no petróleo conseguiu derrubar a Petrobras no pregão de ontem. A empresa teve uma leve alta e ajudou a segurar o Ibovespa no patamar positivo. Dos 12 pregões agora do mês de agosto, 10 fecharam em alta. O Ibovespa em alta em 10 pregões. O fluxo estrangeiro segue ajudando. Só para a gente ter uma ideia, no último dia 15 foi quase R$1 bilhão que foram ingressados aqui na Bolsa Brasileira, isso sem contar os cerca de 2 bilhões que foram injetados na sexta-feira. São 10 bilhões praticamente só agora no mês de agosto. E a gente dá uma olhada no gráfico aqui, no Profit da Nelogica, no gráfico dos pregões de agosto. Olha só como é que tem uma elevação no Ibovespa, que fechou ontem em 113.512 pontos, 0,42
de alta. Apenas aqui, ó, no pregão do dia 11, na última quinta-feira, e também no primeiro pregão de agosto, que teve variação negativa. O resto, olha só variação positiva no Ibovespa. A gente, claro, traz essa percepção aqui de que esse fluxo estrangeiro, esse retorno do estrangeiro para o Brasil acaba fazendo algum tipo de movimentação positiva no Ibovespa, né? E aí a gente tem essa elevação no mês de agosto, praticamente 10%. E como o ogro de Wall Street trouxe aí ontem aqui durante o BMC News, do fundo de julho, da cotação mais baixa ali de julho até agora, já foram mais de 18% de alta. E aí a gente vê, né, no monitor do mercado quais foram as empresas que melhor performaram, justamente aí por conta desse patamar positivo que a gente viu na Bolsa. A gente viu que ela acabou fechando em 0,42 mesmo com os dados negativos de várias empresas aqui. Por quê? Porque ela ficou ali bastante sustentada com Petrobras. Petri 3 subiu 1,15%, Petri 4 subiu 0,91% e Vale também, as duas empresas que mais têm peso no Ibovespa fecharam no patamar positivo. Vale subiu 2,42% ali naquela movimentação do minério de ferro. Hoje o minério de ferro já está num recuo bastante forte nos portos chineses, né? A gente vê mais de 4% de queda no porto de Dalian nessa madrugada e talvez deve impactar na cotação de Vale e também de mineradoras e siderúrgicas no dia de hoje. Porém, Vale fechou ontem em 2,42, Petrobras fechou em alta também, bancos também fecharam em elevação, principalmente aqui Santander, a gente vê o que mais subiu aqui no pregão de ontem 0,6% o Santander, e aí Bradesco também subiu 1,75%, a gente sabe que bancos Vale e Petrobras são as empresas que mais acabam puxando o índice para cima. Na parte de baixo aqui, mesmo com a melhora do petróleo, mesmo com uma movimentação dos preços aqui, a gente vê, na verdade, a piora do petróleo, a Petrobras subiu. PetroRio acabou caindo bastante forte ali, quase 4%, devido também à interrupção de produção no campo de Frade, né? Praticamente 5 a 7 dias de interrupção da produção, e aí a gente vê que foi impactado fortemente ali as ações de PetroRio. E Dux soltou resultado, e aí os investidores acabaram não ficando muito contentes ali com a dinâmica da empresa, até mesmo o próprio presidente da empresa falou que foi um trimestre bastante turbulento, com redução inclusive nas mensalidades, né, caindo ali cerca de 12% a mensalidade presencial, 2,5% a mensalidade do EAD, e aí os investidores ficaram meio cautelosos com as ações de Idux, né, a empresa ligada ao setor de educação. O presidente da empresa disse que apenas no quarto trimestre é capaz que a companhia veja uma melhora nos seus indicadores. E aí a gente vê Melius também ali bastante pressionada, caiu 9,8% depois de ter um resultado ali não muito satisfatório. Também investidores ficando bastante pessimistas com Cash 3. E aí a gente vê outras empresas, né, por conta do minério de ferro, Gerdau Metalúrgica, outra empresa de educação aqui, Cogna, e aí empresas também ligadas ao setor de varejo que desempenharam forte nos últimos dias, acabam tendo ali algum tipo de realização. A gente vê aqui Pets, Grupo Soma, também Lojas Renner, enfim, uma série de empresas aqui desempenhando, né, mais fraco neste pregão de terça-feira, e aí a gente vê e avalia, né, como que vai ser o pregão nesta quarta-feira, que está todo mundo, como a gente falou, de olho na ata do Fed, também dados de inflação aqui no Brasil e também na Europa. Vamos vendo, né, como que vai ser esse desempenho, né, do mercado nesta quarta-feira, Isa. Bom, agora a gente vai para o cenário político, porque agora há pouco foi divulgada a pesquisa Genial Quaest ali para a presidência. O candidato Lula do PT tem 45% das intenções de voto. Jair Bolsonaro do PL aparece com 33%. Ciro Gomes está na terceira colocação com 6% e Simone Tebet tem 3%. Brancos e nulos somam 6%.
o mesmo percentual dos indecisos. No segundo turno, ali entre Lula e Bolsonaro, o candidato do PT teria, então, 51% das intenções de voto e o presidente Bolsonaro teria 38%. A pesquisa foi realizada entre os dias 11 e 14 de agosto, com 2.000 eleitores. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Pois é, e o ministro Alexandre de Moraes tomou posse ontem como presidente do Tribunal Superior Eleitoral. A cerimônia contou com a participação dos ex-presidentes Lula, Dilma e Temer, e também do atual presidente Jair Bolsonaro. Também teve na plateia ministros do STF, juristas, embaixadores e convidados. A cerimônia deixou frente a frente os adversários mais bem colocados na pesquisa, Lula e Bolsonaro, que não se cumprimentaram. No discurso, Alexandre de Moraes fez questão de reafirmar valores democráticos e garantiu que o TSE vai ser célere, firme e implacável contra a divulgação de notícias falsas durante a campanha eleitoral deste ano, e que os candidatos podem ser severamente punidos caso façam algum movimento que vá neste sentido. Vamos então ouvir os principais trechos do discurso de Alexandre de Moraes nessa posse. Liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Liberdade de expressão não é liberdade de destruição da democracia, de destruição das instituições, de destruição da dignidade e da honra alheias. Liberdade de expressão não é liberdade de propagação de discursos de ódio e preconceituosos. A liberdade de expressão não permite a propagação de discursos de ódios e ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado de Direito, inclusive durante o período de propaganda eleitoral, uma vez que a plena liberdade do eleitor em escolher seu candidato, sua candidata, depende da tranquilidade e da confiança nas instituições democráticas e no próprio processo eleitoral. A intervenção da Justiça Eleitoral, como afirmei anteriormente, será mínima, porém será célere, firme e implacável no sentido de coibir práticas abusivas ou divulgações de notícias falsas ou fraudulentas, principalmente daquelas escondidas no covarde anonimato das redes sociais, as famosas fake news. E assim atuará a Justiça Eleitoral de modo a proteger a integridade das instituições, o regime democrático e a vontade popular, pois a Constituição Federal não autoriza que se propaguem mentiras que atentem contra a lisura, a normalidade e a legitimidade das eleições. A cerimônia de hoje simboliza o respeito pelas instituições como o único caminho de crescimento e fortalecimento da República, e a força da democracia como o único regime político, onde todo o poder emana do povo e que deve ser exercido pelo bem do povo. Somos 156.454.011 eleitores aptos a votar. Somos uma das maiores democracias do mundo em termos de voto popular, estando entre as 4 maiores democracias do mundo. Mas somos a única democracia do mundo que apura e divulga os resultados eleitorais no mesmo dia, com agilidade, segurança, competência e transparência. Isso é motivo de orgulho nacional.
Bom, vamos aos destaques internacionais agora com dados econômicos na Europa. O produto interno bruto da zona do euro subiu 0,6% no segundo trimestre. Na comparação anual, o PIB do bloco cresceu 3,9%. O resultado ficou levemente abaixo das expectativas dos analistas, que veem ali um cenário mais desafiador e de desaceleração no segundo semestre. Além disso, também foi divulgada a inflação do Reino Unido. O CPI sobe 10,1% em julho na comparação anual. Esta é a maior taxa em 40 anos na região. É também o aumento mais rápido nos preços registrados ali em um dos países do G7 desde o início da atual pressão inflacionária. Agora, os analistas esperam que o Banco da Inglaterra seja mais duro na elevação de juros para tentar conter a inflação. O presidente americano Joe Biden assinou a lei que institui um pacote de 430 bilhões de dólares para combater mudanças climáticas e a inflação, que havia sido aprovado pelo Congresso na última sexta-feira. O pacote também busca reduzir o custo de medicamentos prescritos, aumentar impostos sobre algumas corporações e reduzir o déficit econômico do país. Num evento na Casa Branca, Biden se juntou a líderes democratas, incluindo o senador da Virgínia Ocidental, Joe Manchin, cujo apoio foi crucial para a aprovação da chamada Lei de Redução da Inflação. Os democratas esperam que a lei os ajude nas urnas em novembro, quando os eleitores decidirem o equilíbrio de poder no Congresso antes das eleições presidenciais de 2024. Os republicanos são os favoritos para conquistar a maioria na Câmara e também podem assumir o controle do Senado americano. Ainda falando dos Estados Unidos, o presidente executivo da Tesla, Elon Musk, declarou nesta terça-feira que estava comprando o time Manchester United. Ele falou o seguinte no Twitter: "Eu estou comprando o Manchester United de nada", disse Musk, então, no seu conta do Twitter, lembrando que ele tem um histórico ali de fazer tweets irreverentes e não ficou ali imediatamente claro se ele realmente planejava fechar de fato um acordo para comprar o United. Horas depois, então, o fundador da Tesla desmentiu o próprio anúncio. Ele falou ali, respondendo ali, um seguidor que o questionou. Ele falou, o seguidor falou, "Você está falando sério?" Ele falou, "Não, essa é uma piada de longa data do Twitter. Não estou comprando nenhum time esportivo", respondeu então o bilionário Elon Musk. O Manchester United, controlado pela família norte-americana Glazer, não respondeu de imediato a um pedido de posicionamento. O clube de futebol tem um valor de mercado de 2,8 bilhões de dólares, de acordo com o fechamento das ações da última sexta-feira, aliás, da última terça-feira, que foi ontem. Os torcedores do Manchester United protestaram nos últimos anos ali contra a família, dos donos, que compraram o clube por 790 milhões de libras, o equivalente a 955 milhões de dólares em 2005, devido aos problemas do time em campo. Falando agora sobre a Coreia do Norte, o país disparou 2 mísseis de cruzeiro na cidade de Oncheon, na costa oeste do país. Isso aconteceu hoje, nesta quarta-feira. Segundo a agência de notícias local, os projéteis foram atirados em direção ao mar ao longo da sua costa oeste. A fonte acrescentou ainda que as autoridades da Coreia do Sul e dos Estados Unidos ainda estão analisando detalhes do voo dos mísseis, incluindo o alcance desses projéteis. Os lançamentos acontecem um dia depois de Seul e Washington iniciarem uma temporada de exercícios conjuntos preliminares, que acontecem de 22 de agosto a 1º de setembro. Os dois aliados reduziram as atividades militares combinadas nos últimos anos em virtude da Covid-19, como uma tentativa de diminuir as tensões com o Norte, que acusou os exercícios de serem um ensaio para a invasão do país. Enquanto isso, o Pentágono disse ontem que os Estados Unidos, a Coreia do Sul e o Japão também participaram de um exercício de defesa contra mísseis balísticos na costa do Havaí na semana passada. Os primeiros exercícios desse tipo desde 2017, quando as relações entre Seul e Tóquio atingiram o menor nível em anos. Apesar de tais advertências, o presidente sul-coreano reiterou hoje que está disposto a fornecer ajuda econômica à Coreia do Norte, se ela
encerrar o desenvolvimento de armas nucleares e também iniciar um processo de desnuclearização. Bom, agora a gente vai aqui para a América do Sul, porque o governo argentino anunciou hoje uma série de reajustes em itens subsidiados no país, como é conhecido ali localmente como tarifazo. As contas, então, de água, eletricidade e gás estão entre os elementos afetados em um movimento ali que era esperado há algum tempo e que faz parte do contexto das negociações do país com o Fundo Monetário Internacional. O anúncio foi feito pela secretária de Energia da Argentina, Flávia Rullón. Segundo ela, o país possui atualmente 4,5 milhões de lares sendo beneficiados pelos subsídios para a eletricidade e 3,5 milhões no programa para o gás. A alta nas contas vai chegar em até 150% e coloca pressão no novo ministro da Economia, Sérgio Massa, que enfrenta uma inflação aí de 70% na comparação anual, que é projetada ali para atingir 90% até o final de 2022. A presidente da AISA, que é a companhia responsável pelo fornecimento de água, reforçou a ministra e disse que não há um aumento de tarifa, mas sim uma redistribuição de subsídios. Parte dos lares seguirá contando com benefícios, algo que vai levar em conta também a renda de cada família. Os cortes passarão a ser aplicados dentro dos próximos meses de forma gradual. A retirada dos subsídios é vista ali como essencial para a redução do déficit primário, que faz parte também do acordo do FMI. É isso aí. Agora eu tenho um recado bastante importante para você que está acompanhando a gente aqui no Morning News. Quer aprender as estratégias para operar mini contratos e ganhar como grandes players do mercado e sem pagar nada por isso? Bom, é isso que a Invest Academy da Nelogica e o Neto vão trazer para você na Semana dos Mini Contratos O Segredo, um evento 100% gratuito e online que já começou ontem, inclusive, hein? Foi dia 16, continua hoje e também amanhã, dia 18, sempre às 8 horas da noite no canal da Nelogica e aqui na BMC News também. A primeira aula já foi, se você quiser rever, está disponível, mas ainda tem tempo para você pegar mais essas 2 outras aulas. Para isso, acesse o QR Code que está na sua tela e faça o seu cadastro para participar dessa Semana dos Mini Contratos O Segredo. É isso aí. Bom, a gente volta daqui a pouquinho, agora são 8 horas e 57 minutos, o Morning News vai para um rápido intervalo e a gente volta já para bater um papo com o Caio Augusto, economista do Terraço Econômico. Daqui a pouco. BMC News, informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Um dia inteiro, 8 horas de palestras, 6 painéis temáticos, grandes nomes do mercado financeiro. Sara Invest Day, o evento sobre política, economia e investimentos. Troque experiências com quem está há anos no mercado financeiro. Um dia completo de imersão. Dia 20 de agosto de 2022. Sara Invest Day.
Quer aprender as estratégias para operar mini contratos e ganhar como os grandes players do mercado sem pagar nada por isso? Bom, é isso que a Invest Academy da Nelogica e o Neto vão trazer para você na Semana dos Mini Contratos. O Segredo. Um evento 100% gratuito e online que vai acontecer nos dias 16, 17 e 18 de agosto, sempre às 20 horas no canal da Nelogica e da BMC no YouTube. Acesse o QR Code que está aqui na tela e faça seu cadastro para participar. É isso aí, seja bem-vindo de volta. Agora são 9 horas da manhã, estamos ao vivo aqui no Morning News. Eu já quero chamar aqui o Caio Augusto, economista do Terraço Econômico, que está conosco para um bate-papo nessa manhã. Caio, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui na BMC. Sempre um prazer falar contigo, bom dia. Bom dia, pessoal. Prazer imenso estar aqui de volta, uma alegria muito grande. Sempre um prazer falar com vocês. Prazer é nosso. Ô, Caio, eu quero começar falando contigo, dados que acabaram de sair agora cedo, né? O IGP-10, que traz essa percepção de inflação nos primeiros dias agora de agosto, já trazendo boa notícia, né? Deflação, né? Uma desaceleração em relação ao aumento do mês anterior. Principalmente, eu estava até dando uma olhada aqui, puxado por combustível, energia elétrica, passagem aérea. Queria saber sua visão para mais um dado importante de inflação que saiu aqui no Brasil. Como que você vê essa desaceleração, essa deflação e também consequências, né, reflexos positivos para a economia brasileira com esses dados? Em primeiro lugar, é óbvio que é uma notícia muito boa, uma desaceleração em nível de preços, né? A gente viu aí a Selic passar por um caminho bastante elevadiço, que ainda não acabou, segundo o que o Banco Central sinalizou aí na última reunião. A gente está com a Selic em 13,75, um ano e meio atrás a gente estava com a Selic em 2, então isso é uma elevação muito grande, uma elevação substancial, o que coloca, né, hoje a nossa taxa real de juros, a diferença entre a taxa de juros e a inflação esperada, como uma das taxas reais de juros maiores do mundo. Então é uma boa notícia saber que estão surtindo efeitos. Especificamente em relação a esse dado do IGP-10 que acabou de sair, né, uma deflação aí de 0,69, o mercado esperava 0,57, se eu não estou enganado, de deflação, então quer dizer, uma deflação maior ainda do que o mercado já estava esperando. É uma notícia pontualmente puxada muito por energia e alimentos, que tiveram uma certa porrada para baixo, aí commodities ajudaram a puxar isso um pouco para baixo também. E se a gente for olhar num horizonte de tempo maior, como esses preços são ao produtor, o que a gente verifica é que isso é um impacto de uma desaceleração na desvalorização cambial, para não dizer uma certa reversão, né? Se a gente for olhar, até um dado que é muito interessante, um ano atrás, esse mesmo dado era de mais de 1% dentro daquele mês, e o acumulado para 12 meses era de 32%. Agora esse dado foi de menos 0,69 e o dado acumulado para 12 meses é um pouquinho maior, de 8%. Isso significa que, de fato, por um lado, as taxas de juros estão fazendo o seu trabalho e, por outro lado, que as medidas que foram colocadas aí a respeito, né, de ICMS e tudo mais, elas contribuem. O que fica disso e o que a gente pode esperar aqui para frente? O que dá para esperar pelo lado aí das commodities, talvez uma acomodação maior, derivada aí desse encontro maior entre oferta e demanda. Em outros locais do mundo isso ainda está muito pressionado, mas aqui no Brasil está um pouco mais adequado. Então vamos pôr assim, os preços eles devem caminhar de maneira mais sutil, para não dizer que eles vão acabar sendo reduzidos no final das contas, como a gente observou no IPCA e agora observa no IGP-10. E por outro lado, o que a gente observa é que os efeitos serão mais advindos das commodities mesmo. O petróleo continua caindo. Um negócio interessante para vocês pensarem, o petróleo chegou a bater $140, chegou muito próximo de $140, com o dólar passando de 5,60, e agora o dólar está bem mais abaixo disso e o petróleo está arrumando para $80. A depender do cenário que a gente tiver nos Estados Unidos aí em 2023, se a gente tiver uma recessão muito forte, acredito eu, inclusive uma visão, uma projeção pessoal, acredito que isso deva acontecer, porque o Fed ainda está continuando aí, um assunto legal para a gente falar também. Mas esse efeito deve vir
a continuidade disso, desse desinchar de preços, deve vir mais das commodities do que de outras medidas, até porque não existe muito espaço adicional para se fazer isso. Essas medidas foram colocadas aí, tudo bem, né, que essa do ICMS, ela colocou como bens essenciais aí gasolina, energia, telefonia também, apesar que eu estava vendo ontem que telefonia ainda não repassou, Vivo, claro, e Oi ainda não repassaram, mas enfim. Esses efeitos devem vir mais da queda das commodities mesmo, essa desaceleração, essa despressurização, do que de qualquer outra medida que pudesse ser colocada, porque de fato não vai haver espaço fiscal e as medidas que foram colocadas agora já entrarão na conta de 2023, principalmente considerando se os desembolsos adicionais aí que vão somar entre 1 e 1,5% do PIB em todos os auxílios, aumentos e tudo mais que foram concedidos agora recentemente, se eles realmente pararem no final do ano, porque essas outras medidas aí, segundo como, né, foi colocado na letra da lei, pode ser que tenha alguma discussão em 2023 por alguns estados que vão verificar aí uma certa desaceleração, um esvaziamento dos seus cofres, provavelmente. Mas, como essa é uma questão que foi colocada na letra da lei, e o próprio STF já chancelou que fica na letra da lei pelo menos de 2024 em diante, então quer dizer que essa é uma fonte de pressão que talvez aconteça em alguns estados, mas dificilmente ela vai acontecer. Agora, por outro lado, se a gente for olhar especificamente as commodities, elas estão passando de fato por uma despressurização. Se o cenário externo continuar sendo de desaceleração, como tudo indica que será, essa continuidade de alívio nos preços deve seguir adiante. Caio, já que você citou a questão da possível recessão lá nos Estados Unidos, né, a gente tem então a divulgação do FONC, da ata, ao longo desta quarta-feira. Qual que é a expectativa, né? Deve vir com um discurso mais leve aí de Jerome Powell? Uma coisa que é muito interessante, se a gente puder fazer um paralelo atual aí entre a atuação da política monetária, dos bancos centrais dos Estados Unidos e aqui do Brasil, é que apesar da política monetária ter um objetivo de um prazo maior, de um prazo mais esticado, nos dois casos a gente tem visto uma atuação muito focada em dados de curto prazo. O que eu quero dizer com isso? Enquanto aqui no Brasil, muito provavelmente esses dados de deflação que a gente tem observado agora, e muito provavelmente eles acontecem no mês que vem ainda, porque ainda há um intervalo para cair aí, combustíveis, mas eles estão caindo e ainda há um intervalo maior para eles caírem. O dado mais recente que a gente teve de inflação jogou a inflação ao consumidor nos Estados Unidos em 12 meses de 9,1%, que tinha sido a maior inflação desde 1981, para 8,5%. Até eu vi um meme, eu não me lembro se a gente colocou esse meme no terraço, mas era assim, 6 meses atrás, inflação de 8,5%, aí estava o cara assim desesperado. Agora, inflação de 8,5%, aí está o cara comemorando, porque isso significa um alívio. Só que o que a gente não pode se esquecer são dois pontos. Em primeiro lugar, o Fed acabou de chegar à sua taxa neutra, que é aquela taxa de juros que não aquece e nem desestimula a economia. É aquela taxa, né, que a economia, vamos dizer assim, passa ao largo de ter algum grande efeito. Ponto número 1. E ponto número 2, a meta de inflação nos Estados Unidos continua sendo de 2%. Se a gente for muito otimista, mas muito otimista mesmo, a inflação nos Estados Unidos deve terminar 2022 na casa de 5%. Se a gente for fazer uma comparação aqui com o Brasil, uma comparação bastante simplificada, é claro, porque existem muitos outros aspectos a serem considerados. Se a gente for fazer uma comparação, a meta de inflação para 2022 no Brasil é de 3,25%. É como se os Estados Unidos estivessem com mais de 7,5% de inflação e as pessoas pensando, será que o Fed vai começar a ser mais camarada agora? E um segundo ponto que deve ser observado na atuação do Fed é que é o seguinte, lá nos Estados Unidos, o Banco Central tem o chamado mandato duplo. Ele observa os níveis de preços, ou seja, a inflação, e também observa os níveis de desemprego. O mercado de trabalho nos Estados Unidos, ele demonstra mês a mês números recordes de emprego, né? Se espera aí 300, 400 mil vagas, abrem 500, é um negócio extraordinário. Já dizia o Warren Buffett, never bet against America. De fato, o mercado de trabalho lá está muito forte mesmo. É preciso verificar essa resiliência a um certo choque aí nos juros e tudo mais, mas o mercado está de fato muito forte. E o que acontece é que
fica a cargo do Fed olhar mais para o lado do nível de preços. E, de fato, ele está olhando isso. Nas últimas 2 atas, em que a gente teve 2 aumentos aí de 75 basis points, 150 basis points, que inclusive foi o maior aumento em 60 dias desde a gestão do Volcker, né, que tem sido muito comparado aí, uma gestão que avançou muito com os juros numa época de inflação ali nos anos 80 e tudo mais, entre os anos 70 e os anos 80, perdão. O que realmente acredito que deve vir nessa ata é que a continuidade do compromisso do Fed em desinflacionar, em gerar aí uma redução nesse nível de preço, deve seguir adiante. E eu acredito que isso aconteça novamente, porque o mercado de trabalho está bastante reforçado. Em segundo lugar, porque apesar da inflação ter dado essa retrocedido, né? Agora, inclusive, até o Joe Biden, quando foi anunciar, ele falou 50 vezes. Ele falou assim: a inflação que a gente teve agora no mês foi 0, a inflação foi 0. Ele falou isso umas 50 vezes, é até divertido o discurso. Mas ainda está em 8,5%. Então, assim, ainda é muito cedo para comemorar. Eu falei de fazer um paralelo aqui entre Brasil e Estados Unidos. Eu também acho que aqui é muito cedo para comemorar. A nível Brasil, a gente tem muitas definições a serem feitas no campo político, no campo fiscal, no campo administrativo, no campo tributário. Tem muita coisa para ser feita para a gente verificar aí uma queda. Logicamente, essa taxa não vai ficar nesse patamar, ela vai ficar menor no ano que vem, mas muito provavelmente ela ainda encerra 2023 a 2 dígitos. E nos Estados Unidos, digo mais uma vez, em uma expectativa extremamente positiva e otimista, a inflação termina o ano em 5%. Isso significa que ela está 2,5 vezes acima do esperado. E para vocês verem como o compromisso do Fed envolve uma seriedade maior em um nível de preços mais baixo, lá nos Estados Unidos a grande discussão que tem sido colocada na mesa por muitos especialistas ultimamente é: e se a gente passasse a taxa esperada de inflação, né, a meta de inflação, de 2% para 3%? Aqui no Brasil, a gente passou mais de 10 anos com a taxa de juros, com a inflação, tendo uma meta de 4,5%. Durante muito tempo ela ficou com uma margem de aceitável de 2 pontos percentuais para cima e para baixo, ou seja, ela podia ir até 6,5% ou podia ficar em 2,5%. Nos Estados Unidos eles têm essa taxa focada em 2%, aí você fala assim, mas de 2% para 3%, será que não é uma coisa muito pequena? Mas é um aumento de 50%. Uhum. Tem sido muito discutido esse aspecto também de se a inflação não pode ser mais elevada, não pode ser aceitada como mais elevada, também pelo aspecto do financiamento do governo, porque se a gente for parar para pensar, o governo se financia por impostos, ele se financia por títulos públicos e também se financia por inflação. Hoje, o caminhar da dívida pública dos Estados Unidos, e isso não é uma questão que o Fed olha, de novo, o Fed olha mercado de trabalho e nível de preço, ele não olha nível de dívida. Mas o nível da dívida dos Estados Unidos ele é muito elevado, então os Estados Unidos aí ficam numa missão muito complicada de continuar a elevação de juros para reduzir os níveis inflacionários que, digo mais uma vez, desaceleraram um pouco, mas ainda estão muito acima do esperado. Não tem comemoração aqui de jeito nenhum. Mas, por outro lado, a gente tem que observar que isso acaba complicando muito a situação de financiamento dos Estados Unidos, numa dívida que já tem mais de 30 trilhões de dólares, e, adicionalmente, uma coisa que a gente não pode esquecer também, é o fato de que o enxugamento do dinheiro, para além da elevação dos juros, leia-se, o balanço do Fed, ele continua muito elevado. Desde a primeira vez que a gente conversou sobre isso aqui, meses atrás, que foram anunciados, aí a gente vai reduzir assim assado, o nível do balanço do Fed continuou basicamente o mesmo. Continuamos aí nas proximidades de 9 trilhões de dólares. Então, os Estados Unidos têm ainda uma missão muito complicada, não tem comemoração nenhuma e muito provavelmente, além dessa ata sinalizar que o compromisso em desinflação, em redução do nível de preços lá nos Estados Unidos continua, acredito sinceramente que não dá para a gente descartar a possibilidade de termos um terceiro aumento de 75 basis points na reunião de setembro, ao contrário dos 50 basis points que têm sido previstos aí por certos analistas.
Ô Caio, e aí eu queria trazer essa discussão um pouquinho mais para o mercado, né? Porque enquanto se falava muito em recessão lá nos Estados Unidos, aumento de taxa de juros, inflação, o que o Fed faria e não faria, a gente viu movimentos muito bruscos de queda nas bolsas americanas, também repercussão na Europa, porque eles têm os problemas deles lá também, e aqui o Brasil acabou também entrando nesse cenário de incerteza, muitos investidores estrangeiros saindo, né, da bolsa aqui no Brasil para buscar locais mais seguros para deixar o seu dinheiro. E agora, em agosto, a gente vê 10 pregões de alta dos 12 que tivemos em agosto, com esse fluxo estrangeiro voltando aqui para o Brasil. Não é um movimento apenas no Brasil, a gente vê bastante investidor procurando mais ativos de risco, procurando, né, ações, procurando equities, e aí isso acaba trazendo consequências positivas para o Brasil também. O cenário está ficando um pouquinho mais tranquilo, um pouquinho mais interessante para os ativos de risco, como a gente tem visto aqui no Brasil. Esse é um movimento que vem junto com essa perspectiva que você estava trazendo aqui, que a economia americana talvez não fique tão impactada assim por conta desses dados, já que tem bastante emprego, já que está conseguindo, de repente, até trazer um pouquinho mais a inflação para o controle, com os dados que foram divulgados recentemente de CPI e PPI, enfim. O cenário está ficando um pouquinho mais interessante nesse sentido, Caio, na sua visão? Eu acredito que dá para a gente olhar sob duas óticas. A ótica do curto prazo, a gente for olhar aí os próximos 2, 3 trimestres, e uma ótica mais esticada. No curto prazo, o que a gente verifica é que a normalização dos juros continua globalmente. Aqui no Brasil a gente está chegando perto do fim desse ciclo, né? 13,75%, há uma expectativa de que a gente vá aí para 14%. Acho muito difícil que a gente chegue a 14,25%, como a gente teve aí recentemente, a não ser que a gente tenha alguma outra informação que vá, né, surpreender aí para cima, mas as surpresas têm acontecido para baixo atualmente. Nos Estados Unidos também a surpresa tem acontecido um pouco para baixo, mas ainda há um longo caminho a ser percorrido. E de fato, assim, para os próximos trimestres, a gente tem que observar quais serão as decisões nos juros nos Estados Unidos, principalmente, que é a economia ali, né, que acaba direcionando mais investimentos no mundo inteiro. Mas, por outro lado, quando a gente olha para uma janela maior de tempo, acredito sinceramente que o maior problema que a gente vai ter na economia global nessa década, em termos de fluxo de capitais, vai ser esse enxugar de liquidez do Fed. Se você que está nos assistindo agora já me assistiu falar aqui outras vezes, muito provavelmente você vai falar assim, pô, mas o Caio está lembrando isso de novo, mais uma vez. Eu digo de novo, de 2008 para cá, todas as vezes que o mercado passou por qualquer crise, independente do tamanho, o Fed ia lá e injetava dinheiro, e ia aumentando esse balanço. Crise de 2008, beleza, poderia ter congelado o sistema financeiro global, ali nos Estados Unidos pelo menos, isso seria muito danoso, o governo foi lá, acabou injetando uma quantidade imensa de dinheiro e tudo mais, aumentou o balanço do Fed. Pandemia, a gente teve aí um ritmo ainda mais elevado, né, de aumento desse balanço. Só que assim, se por um lado essa solução, né, que muita gente considerava que seria eterna, até tem aí a teoria moderna, a Monetary Modern Theory, né, que fala que teoricamente não haveria limite de endividamento, não haveria limite de emissão da própria moeda. Enfim, eu acho isso bastante questionável. A gente está vendo agora os efeitos de você não levar isso a sério num prazo mais esticado de tempo, mas enfim. Em um curto prazo, se a gente for olhar para os próximos trimestres, é importante verificar qual será o caminho das taxas de juros e o caminho também dos níveis de preços. Isso mais curto prazo. Só que se a gente for olhar mais longo prazo, nos Estados Unidos a gente tem que verificar esses desafios em relação a essa redução de balanço, e aqui no Brasil o que a gente tem que ficar de olho é nas agendas de reformas, na continuidade de agendas de reformas. E por que eu digo isso? Porque o Brasil, de fato, nesse momento, ele acaba recebendo muitos recursos de fora, porque há um grande movimento global, né, chamado rotation, que quando os investidores do mundo inteiro começam a procurar outras oportunidades para alocar, porque nos Estados Unidos, para dizer apenas um exemplo, mas a Europa tem uma situação
parecida, inclusive a Europa ainda deve passar por aumentos de juros uma magnitude muito maior, eles estão muito mais baixos aqui do que os Estados Unidos e ainda mais baixos aqui do que aqui no Brasil, mas esse movimento de rotation ele acaba indo para locais que têm um pouco mais de risco e que sinalizam que a casa está começando a ser arrumada. Se a gente for olhar numa janela um pouco mais esticada aqui no Brasil, do governo Temer para cá, a gente passou por algumas reformas, por algumas normatizações, seja na política monetária, na comunicação da política monetária, quanto a diversos outros aspectos de quem investe aqui, nível de burocracia. A gente baixou muito aí nos últimos anos, agora também no governo Bolsonaro, o tempo para se abrir uma empresa. A gente está passando por várias simplificações tributárias, ainda tem um caminho muito longo aí, administrativamente, tributariamente falando, mas a gente está avançando. Então, numa janela mais esticada, os Estados Unidos ele já tem uma produtividade maior, ele já tem um governo mais enxuto mesmo, com vários aumentos aí que foram verificados, sei lá, de 10, 15 anos para cá, eles têm um governo bastante enxuto e uma produtividade bastante elevada. O desafio para lá vai ser esse enxugamento de liquidez, uma janela de mais longo prazo. E aqui no Brasil seria a continuidade de reformas e de outras instâncias, outras instituições, por assim dizer, que nós tocaremos por aqui, que teoricamente a gente está correndo atrás disso, para que a gente chegue a se tornar um safe haven, vamos dizer assim, né? Talvez seja até muito arriscado da minha parte usar essa expressão e dizer que o Brasil é um safe haven, mas podemos nos tornar, estamos caminhando para, entendeu? E assim, isso é uma coisa que precisa ficar bem clara. Esse caminho independe de mudanças de curtíssimo prazo, como quem foi eleito agora, quem está sendo eleito amanhã. São mudanças paulatinas que vão sendo colocadas ali, tijolinhos que vão formando uma escada, vão formando um castelo, que demoram tempo. Instituições demoram para ter efeito. Se a gente for colocar uma, por exemplo, para vocês terem ideia do que a gente está falando, a lei de responsabilidade fiscal foi entre 99 e 2000. O Brasil passou a ter uma credibilidade maior a nível de dívida, tanto é que a gente chegou a ter grau de investimento em 2007, 2008, entendeu? Então, assim, foi muito tempo depois. E depois a gente acabou perdendo aí, em função aí do desarranjo fiscal observado no governo Dilma, pedaladas fiscais e tudo mais, o crime de responsabilidade ali cometido. Mas, assim, existem muitas instituições que elas demoram muito tempo para servir. E até por isso, vou adicionar um novo desafio aqui para o Brasil a nível de curto prazo, nós precisamos focar urgentemente, 2022, beleza, ano eleitoral, aquele oba-oba, vamos liberar recursos toda hora, que tem gastar mais 40, 50 bilhões de reais, mas assim, entrou em 2023, quem quer que seja que esteja usando a faixa, quem quer que esteja com o bottom ali na Câmara e no Senado, é importante pensar que a gente precisa caminhar para regras fiscais críveis, seja teto de gastos, se o teto de gastos não estiver servindo, a ideia do teto de dívida aí, que está sendo aventada aí pelo ministro da Economia Paulo Guedes, que também precisa ser colocado em mais detalhes, a gente precisa de regras fiscais mais críveis. Lá fora, o grande desafio de longo prazo é esse enxugar de liquidez, que está em níveis elevadíssimos, e aqui é continuar arrumando a casa. Bagunçou, uma coisa que vocês não podem se esquecer jamais. Instituições você demora décadas para construir e anos para destruir. Isso precisa ficar na mesa, isso não pode ser esquecido de jeito nenhum. Isso faz muita diferença para o longo prazo e para as próximas gerações, para os seus filhos e netos de vocês que estão nos assistindo agora. A diferença é feita por um caminho percorrido aí a duras penas, no curto prazo e ao longo do tempo. Maravilha. Caio, quero agradecer sua participação aqui com a gente. Obrigado mais uma vez pela participação, pela parceria sempre aqui conosco. Um abraço, ótima quarta-feira para você. Obrigado, Isabela. Obrigado, Felipe. Sempre um prazer. E, como sempre digo, precisando do Terraço Econômico, precisando da nossa análise, é só chamar. Valeu, pessoal. Valeu. Um abraço. É isso aí. Falamos com o Caio Augusto, economista do Terraço Econômico, agora 9 horas e 24 minutos. Quero deixar um recado importante aqui para vocês que estão acompanhando o Morning News. Estamos aqui na semana de mini contratos, eventos 100% gratuito, 100% online, desenvolvido pelo trader Wilson Neto em parceria com a Invest Academy da Nelogica. Então não perca a chance de aprender os principais segredos do mercado de mini contratos. O evento
acontece nos dias 16, 17 e 18, ou seja, começou ontem, vai acontecer hoje e acontece também amanhã, sempre às 8 horas da noite no canal da Nelógica e também, claro, aqui na BMC News. Então acesse o QR Code que está aqui na sua tela, leia esse QR Code, aponte a câmera do seu celular, vá para a página de cadastro, faça seu cadastro para participar da Semana dos Mini Contratos O Segredo, em parceria com a Nelógica. É isso aí, este é o meu recado. E a gente vai agora para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente vai bater um papo direto de Brasília com a Kelly Cali. É logo depois do intervalo, fique aqui com a gente. BMC News, informação que gera valor. A CapTable é a maior plataforma de investimentos em startups do Brasil que conecta você, investidor, a essa nova economia. Nós selecionamos e avaliamos as empresas em ascensão de forma rigorosa. E você se torna sócio das marcas mais inovadoras e com futuro exponencial no mercado. Invista de forma descomplicada, inteligente e exponencial. Acesse captable.com.br e faça parte da nova economia. Você quer saber mais sobre economia e investimentos para aproveitar as oportunidades no mercado de trabalho? Eu te apresento o MBA do Terraço. Diga adeus para aquela velha distância entre conhecimento acadêmico e aplicação na realidade, com um curso didático, sem economês e direto ao ponto. E tudo isso contando com o apoio de um time de profissionais especializados em economia, política e investimentos. Fala galera, como vocês estão? Quero te dar boas-vindas no nosso MBA aqui do Terraço Econômico. Vamos nessa! Para saber mais é só clicar no link que está aparecendo aí na sua tela. Aqui você pode negociar índices como DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Notou a inflação explodindo recentemente? Preço da gasolina? O seu dinheiro está desaparecendo? Rentabilize suas criptomoedas com a Bybit Ganhos. Tudo isso em uma plataforma intuitiva, segura e dinâmica. Não perca mais tempo, porque tempo é dinheiro. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Quer aprender os segredos dos mini contratos em um evento 100% gratuito? Acesse o QR Code que está aqui na tela e saiba mais sobre essas aulas exclusivas. Dias 16, 17 e 18 de agosto. Não perca! Estamos de volta aqui no Morning News, agora 9 horas e 28 minutos. A gente fala de assuntos internacionais, porque soldados chineses vão viajar à Rússia para exercícios militares conjuntos liderados pela Rússia. Os exercícios também envolvem Índia, Bielorrússia, Mongólia, Tajiquistão e outros países. O Ministério da Defesa chinês disse hoje que a participação da China nos exercícios conjuntos não tem relação com a atual situação internacional e regional. No mês passado, Moscou anunciou planos para realizar manobras entre 30 de agosto e 5 de setembro, enquanto trava ali uma guerra custosa na Ucrânia. Os últimos exercícios desse tipo ocorreram em 2018, quando a China participou pela primeira vez. O Ministério da Defesa da China disse que sua participação nos exercícios faz parte de um acordo de cooperação bilateral anual em andamento com a Rússia e que o objetivo é aprofundar a cooperação prática e amigável com os exércitos dos países participantes, aumentar o nível de colaboração estratégica entre as partes participantes e também fortalecer a capacidade de responder às várias ameaças à segurança. É isso aí, Isa. 9 horas e 29 minutos, dá um giro do mercado, ver como é que estão operando as bolsas lá no exterior. Um dia de bastante cautela. Quarta-feira começando aí com bastante cautela, principalmente lá na Europa, depois da divulgação dos dados de inflação
no Reino Unido e também os dados do PIB na zona do euro. Nós trouxemos por aqui, né, inflação muito forte, acima dos 2 dígitos na comparação anual lá no Reino Unido, mostrando que o Banco da Inglaterra vai ter que tomar alguma atitude um pouco mais drástica ali para tentar segurar um pouco essa inflação. E aí os mercados internacionais acabam ficando mais cautelosos também. Claro que existe a expectativa de toda essa divulgação da ata do Fed que falamos por aqui também. DAX na Alemanha cai 1,3% neste momento. CAC na França está caindo 0,53% e FTSE no Reino Unido caindo 0,42%. Os futuros americanos também operam em queda na manhã desta quarta-feira, com Dow Jones caindo 0,67%, o S&P caindo 0,8% e a Nasdaq futuro caindo 0,95%. Bastante cautela no cenário internacional, que acaba também mexendo com a cotação do dólar. O dólar que está em alta de mais de 1% neste momento, sendo negociado aí aos R$ 5,19. Essa apreensão acaba trazendo aí algum tipo de situação, né, para os mercados, principalmente os mercados internacionais, que ficam nessa cautela, na expectativa de toda a agenda, de tudo que vai acontecer ao longo dessa quarta-feira. O dólar, inclusive, agora já passou para R$ 5,21, uma alta de 1,26%. O futuro aqui no Brasil, que abriu agora às 9 horas da manhã, segue em alta, na contramão dos mercados internacionais. O futuro brasileiro sobe 0,57% neste momento, atingindo aí os 114.362 pontos. O índice futuro da Bolsa Brasileira capturando um pouco do otimismo que tem se espalhado aqui pelo mercado brasileiro por conta da injeção de recursos estrangeiros que a gente tem visto aí ao longo de todo o mês de agosto. São 10 bilhões de reais injetados aqui na Bolsa Brasileira só neste mês de agosto. No acumulado do ano, contando as entradas e saídas de dinheiro, já entraram 63 bilhões de reais. O último fluxo apresentado, tá um probleminha aqui no meu ponto, gente. O último fluxo divulgado foi na segunda-feira, cerca de 1 bilhão de reais, que entrou 940 milhões de reais. Lembrando que na última sexta-feira, mais de 2 bilhões de reais entraram na Bolsa Brasileira, justamente aí com o investidor estrangeiro buscando, né, novas fontes ali de renda, né, novas fontes ali para poder alocar o seu dinheiro nessa perspectiva, né, de uma economia global que talvez esteja se recuperando depois dos dados de inflação um pouco mais desacelerados lá nos Estados Unidos, né, não batendo recorde atrás de recorde, também com a perspectiva de que o Fed vai aumentar em 0,5 ponto percentual. Enfim, o cenário vai se compondo, como a gente conversou aqui com o Caio Augusto, né? Bom, é isso então, são 9 horas e 33 minutos. Quero me despedir aqui da Isabela Takaki, que a gente volta amanhã, a partir das 8h30 da manhã, com mais informações aqui no Morning News. Tudo que você precisa saber para ficar bem informado ao longo do dia. Isa, até amanhã. Isso mesmo, até amanhã então. A gente se vê daqui a pouquinho no BMC News com a Débora Oliveira. Até mais. É isso aí, são 9 horas e 33 minutos. Vou ficando por aqui. Agora você fica com o BMC News, com a Débora Oliveira e todo o time aqui. Um abraço, até amanhã. Tchau, tchau.